Olá, é um grande prazer participar do primeiro Simpósio Território, Cidade e Arquitetura da Univag, no eixo temático Memória, Patrimônio e Paisagem. Eu me chamo Giovana, sou arquiteta formada pelo Mackenzie em 2011 e atualmente mestranda na mesma universidade. Vou apresentar o artigo A Rua, a Praça e o Labirinto, que foi realizado junto com o meu orientador Igor Guatelli e aborda um tema que a gente está desenvolvendo na dissertação de mestrado, que traça possíveis diálogos entre arte e arquitetura. Bom, o artigo pretende explorar os possíveis imbricamentos nos espaços. Então, entender a rua, a praça e o labirinto não apenas pela sua estrutura dominante, mas como um território esvaziado, aberto à possibilidade de se tornar um outro. As obras a serem analisadas, elas compartilham a noção de vincular elementos heterogêneos, trabalhar com a contaminação de campos, provocando uma certa caotização. E o labirinto aparece aqui em referência a esse espaço do caos, da desordem, da perda de referência. Nós procuramos explorar esse processo de emaranhamento de sentidos a partir da internalização de ruas e das praças nas cidades, que, ao estarem vinculadas a outras lógicas, passam por deformações semânticas e, consequentemente, recebem novos e inesperados usos. Voltando um pouco na origem etimológica da palavra rua vem de ruga, no latim, devido aos sulcos e rastros que as bigas e carruagens deixavam nas superfícies. Então, pensar a respeito dessa rugosidade nas cidades pode ser um caminho para perceber a sua complexidade. Deleuze e Guattari, eles falam sobre o espaço liso e o espaço estriado como duas ciências opostas que se complementam, que trabalham como uma tensão limite. Nós podemos entender as rugas como estrias que marcam os territórios. Essas estrias, elas são resultantes da permanência. Então, são espaços hipercontrolados, muito codificados, que podem acabar engessando formas de acontecimento espontâneo. No entanto, o Deleuze e Guattari, eles falam sobre a ideia de um patchwork como um possível imbricamento do liso e do estriado. Seria como uma colcha de retalhos que sobrepõe pedaço por pedaço, sem uma tipologia central, propondo acréscimos de tecidos sucessíveis e infinitos. Pensar a cidade como um patchwork é enxergar ela como um espaço liso e estriado ao mesmo tempo. É espaço das passagens, dos encontros ocasionais, mas também lugar da morada e da permanência. A cidade, além do emaranhado de infraestruturas, ela possui um importante caráter social das festividades. E é nesse contexto das sobreposições que o ambiente urbano acontece, como uma concentração de criatividades. Nós fazemos, então, uma breve evolução histórica das ruas e das praças na cidade. As ruas, na antiguidade, elas eram descontínuas, estreitas e labirínticas e cumpriam o papel de articulação entre o espaço público e privado. De um modo geral, os registros das civilizações mesopotâmicas apontam elementos que começam a caracterizar a rua como um espaço de trocas sociais, mas foi na civilização grega que o desenvolvimento da polis tomou outras proporções com a ágora, a primeira praça pública que surge na civilização grega e representava um lugar principal de encontro na cidade. Segundo Bakhtin, a praça pública era o ponto de convergência de tudo que não era oficial, de certa forma gozava de um direito de exterioridade. Então, o que se percebia com o passar do tempo era que enquanto a rua se tornava cada vez mais local de circulação, a praça se dá como espaço vazio de encontro nas cidades. Com o crescimento dos centros urbanos do século XIX, as cidades passaram por intensos processos de modernização. As reformas de Haussmann, a partir de 1850 em Paris, são de grande importância para discutir a paisagem urbana que se conformava naquela época. As instalações de fábricas e novos equipamentos industriais determinaram uma reorganização urbana levada ao extremo pelos interesses do capital. As reformas de Haussmann, elas consistiam em rasgar a cidade com grandes avenidas que facilitariam o tráfego e controle de policiamento. Então, nesse período, os bulevares e avenidas eles foram feitos em massa. No entanto, em Paris, capital da modernidade, o David Harvey ele pressupõe que grande parte dos feitos de Haussmann já existiam de uma forma embrionária nas décadas de 1830 e 40 em propostas sociais utópicas dos seguidores de Saint-Simon e Charles Fourier. Acontece que Haussmann ele transforma a escala dessas propostas e as radicaliza ao extremo. Falando um pouco sobre esses ideais utópicos,
Saint-Simon ele acreditava que através da infraestrutura de circulação de pessoas e mercadorias seria possível melhorar a distribuição de riquezas e assim transformar a sociedade. Com a expansão das ferrovias em Paris, a cidade teve um aumento significativo de população, né? E os deslocamentos na cidade, inclusive entre as estações, ficaram insuficientes. Então, os saint-simonianos eles começam a propor, de uma forma cirúrgica e pontual, pequenas passagens internas que facilitariam esses acessos. E é nesse sentido que Harvey insinuou que as propostas de Hobsbawm continham um rastro do pensamento saint-simoniano. As galerias que surgem nessa época, as galerias internas, elas passam então a ressignificar o espaço íntimo da cidade, os espaços de flânerie da burguesia parisiense. Bom, com essas passagens cobertas, a gente percebe as ruas se internalizando na cidade. No entanto, a figura das praças, ela também passa por uma espécie de internalização durante as reformas feitas por Haussmann, como, por exemplo, os espaços que serviram para abrigar as exposições universais. O Palácio da Indústria de Paris, que posteriormente deu lugar ao Grand Palais, foi fruto de uma dessas grandes demolições das antigas áreas urbanas que deram lugar às novas avenidas, praças e edifícios públicos. As passagens cobertas de Paris, dentro e à margem de um macro-território, elas criam territorialidades intersticiais que sugerem novas rotas possíveis se percorrer a cidade. Esses desvios, eles convidam o usuário a experimentar a cidade de outras maneiras. Então, a gente pode associar essa dinâmica do desvio à estrutura não axial dos labirintos, que promove um desajuste do estado inerte do indivíduo. O labirinto, ele exige o envolvimento do usuário com o lugar. Os caminhos se multiplicam, a linearidade se torna instável e se desenrola em infinitas dobras, infinitas possibilidades. Gilles Deleuze ele aborda a dobra no seu sentido ambíguo de ser interior e exterior simultaneamente, fazendo uma ruptura do dualismo dentro e fora. No campo da arquitetura, o Peter Eisman, por exemplo, usa o conceito de dobra como uma articulação de uma outra situação de figura fundo dentro e fora. E essa ideia aparece nos projetos a partir, por exemplo, dos planos girados e torcidos. Essa noção de dentro e fora vai se esmaecendo. Então, a flânerie vivenciada nas passagens de Paris, ela viria a ser revisitada 100 anos depois por um grupo de artistas ativistas, a Internacional Situacionista, que tensionava a questão da participação e lutavam contra a cultura do espetáculo, que emergia principalmente em Paris. Então, com ideias que pretendiam transformar a cidade em um ambiente criativo, que o indivíduo fosse responsável por criar situações, os situacionistas idealizavam a busca por um ambiente cotidiano mais sensível e envolvente. E o labirinto, por sua vez, era uma referência ideológica forte para os situacionistas, que investigava uma experiência baseada no vagar, na deriva. As derivas propostas por Guy Debord, elas propunham caminhadas que se deixavam levar pelo relevo psicogeográfico da cidade. Debord ele propõe um jogar-se no espaço para criar e, sobretudo, reconhecer situações. Nessas derivas, as cidades seriam então desconfiguradas e reconfiguradas a partir do caminhar e do jogo que se estabelecia entre o corpo, os sentidos e o espaço. Entrando no primeiro projeto a ser analisado, o Sesc Pompeia, ele foi construído no local de uma antiga fábrica de tambores e é interessante perceber que ele surge de uma situação já existente, que é intensificada pela intervenção da arquiteta Lina Bobardi. Quando o Sesc adquiriu a área, eles começaram a usar aquele espaço de uma forma improvisada, promovendo atividades culturais e esportivas. Foi nesse contexto que a Lina se deparou com o local e reconheceu uma situação que existia ali. As cenas que ela relata sobre as suas visitas a esse espaço improvisado do Sesc revelam um espaço que já havia sido escolhido livremente para o lazer. Então, a sua preocupação foi manter aquele espírito e potencializá-lo, multiplicando as possibilidades de jogo e vida já existentes. Então, o projeto nasce do movimento de deriva entre os antigos galpões fabris, que Lina reconhece, intensifica e extrapola para as áreas internas dos edifícios. Nós podemos perceber pelos desenhos dela a preocupação com essas ruas e praças internas que são criadas no Sesc. Então é interessante notar que existe uma intenção nas obras da Lina em cuidar dos espaços intermediários,
de tal forma que os espaços de conexão eles sofrem uma espécie de dilatação e deixam de ser apenas espaços que conectam um lugar ao outro para se tornar lugar de ocasião. Por exemplo, a rua interna que distribui e faz as conexões do programa ao longo do complexo, ela passa a constituir um lugar por si só. E o mesmo acontece com o grande deck de madeira que é proposto sobre a área não edificável, que dá acesso à torre esportiva. Ali não existe uma finalidade explícita. O deck ele se transforma numa praia urbana e é palco dos mais diversos usos. E o mesmo gesto acontece com as passarelas que conectam as duas torres dos edifícios. As passarelas são como ruas aéreas, esses espaços de articulação que a arquiteta entrega para as pessoas, né, para o uso. Então, muito além da conexão entre as torres, esse espaço se torna um mirante para a cidade e um espaço de convívio durante as atividades que acontecem ali dentro. Até mesmo a gárgula, também um elemento de transição das águas pluviais, se transforma num evento, uma cachoeira para os dias de calor. E essas ruas cheias de vida, elas caracterizam o Sesc, assim como as generosas praças, os espaços de congregação que a Lina propõe. A mais significativa delas talvez seja o grande espaço de convívio que é abrigado sob os telhados da antiga fábrica. E nos primeiros desenhos, a gente pode ver que a Lina propõe uma estrutura orgânica para esse espaço, da área de convivência, como uma interiorização do espaço exterior. E aqui a presença da água e do fogo enfatiza um desejo em devolver para aquele espaço o sentido de comunidade. São intervenções que moldam o espaço com a intenção de subverter um ambiente originalmente voltado para o trabalho por meio de elementos lúdicos. Talvez a presença mais forte da experiência labiríntica como expressão formal se apresente nos ateliês, onde uma série de paredes baixas, que ela denomina de muros labirintos, serpenteiam o espaço aberto, como uma espécie de labirinto de experiências. Então, nesses núcleos pulverizados, eles reduzem a escala do galpão, acabam aproximando a arquitetura do corpo. E aqui a gente encontra a ideia de espaço dobrado, onde aberto e fechado, grande e pequeno, coexistem ao mesmo tempo. Existe uma referência direta também com os playgrounds do Aldo Van Eyck, que vão inspirar os layouts dos ateliês. Então, também labirínticos são os núcleos de leitura da biblioteca e os mobiliários de madeira desenhados pela Lina para o Sesc. Esses mobiliários soltos, eles funcionam como pequenos módulos encaixáveis que podem ser dispostos de acordo com a ocasião e assim também podem conformar espaços que se abrem ou se fecham. Mas o labirinto ele não se dá somente no aspecto formal. Esse conceito está espalhado nos pequenos gestos que envolvem a experiência do usuário no espaço. O Sesc ele é invadido por uma série de licenças poéticas. Na rua principal, a gente tem o apelo tátil dos seixos rolados que revestem as canaletas das águas fluviais. Aí, no espaço de convivência, o grande espelho d'água que ela faz como uma homenagem ao Rio São Francisco. As flores de mandacaru que servem de guarda-corpo no edifício esportivo. E assim, ao longo do complexo estão espalhadas tanto memórias da fábrica antiga, como elementos que se comunicam diretamente com o público e simbolizam uma vida cotidiana e doméstica naquele lugar. Como se fosse num labirinto não aprisionado, ela instiga o usuário a percorrer o espaço e descortinar essas pequenas surpresas. É um caminhar afetivo e lúdico que faz o usuário se apropriar daquele local. O segundo projeto escolhido, o Leviatã, foi uma instalação criada por Anish Kapoor em 2011 para a exposição Monumenta no Grand Palais, em Paris. O Grand Palais foi o espaço construído para a Exposição Universal de 1900 e ele se constitui como uma espécie de praça interiorizada. A obra do Kapoor preenche grande parte da nave do edifício e consiste numa imensa membrana vinílica inflada composta por 4 elipses conectadas. E o Leviatã, ao ocupar internamente o Grand Palais, suprime o espaço de praça inicialmente livre do edifício, ao mesmo tempo que sugere uma nova leitura espacial, ao criar outras espacialidades possíveis. Ele subtrai espaço para criar espacialidade. Então, o Kapoor ele subtrai e adiciona ao mesmo tempo, como se reesculpindo o vazio do Grand Palais. E aqui surge o espaço dobrado. O Grand Palais ele sai do estado de praça livre e adquire passagens, resultantes das fendas dessa instalação, que se transformam em pequenas ruas. Agora, o usuário ele precisa atravessar por entre as fendas para desvelar o espaço.
Então, ao comprimir o espaço existente, surgem pontos de intensidade, pequenos campos imantados onde os usuários se concentram. E é dessa maneira que o Grand Palais, como o Leviatã, tem a sua lógica de praça subvertida. Enquanto a praça original se transforma em espaço labiríntico, com essas pequenas ruas, uma outra praça se manifesta dentro da instalação. Lá dentro, ele cria um espaço sinestésico. O espaço é um convite à experiência coletiva. Cria uma outra espacialidade, porém ainda com vestígios do Grand Palais. Porque, como a gente pode ver nas imagens, a estrutura treliçada do edifício projeta sombra para dentro da instalação. Então, dessa forma, emerge uma relação paradoxal entre interior e exterior à obra. Ao entrar nessa grande bolha, nós estamos dentro e fora do Grand Palais simultaneamente. Bom, ao longo do artigo, nós falamos de espaços que não conduzem o usuário. Pelo contrário, são espaços esvaziados de sentido para serem preenchidos de significado. São obras que mais provocam do que dirigem, abertas o suficiente para que os usuários se apropriem do espaço. Então, é preciso construir junto com a obra, adicionar sentidos. A Lina e o Kapur, eles trabalham, nesses casos, como programadores de situações e convidam o usuário ao envolvimento sensível com a obra. Então, ao pensar a arquitetura como suporte para essas coletivizações e contaminações externas, nós nos deparamos com a possibilidade do espaço se tornar flexível. São espaços que se esquivam das lógicas engessadas e dominantes, e assim se tornam capazes de assimilar as exterioridades sem assumir uma identidade única. Aqui eu deixei algumas as referências que foram usadas para o artigo e para essa apresentação. E era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada.